Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês mais um dia para a nossa aula número, quem sabe? Quem sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Essa é a nossa aula número 7! E é muito bom estar aqui com vocês sempre, todo sábado, toda semana. Eu sei que não é da maneira que a gente gostaria, que a gente queria estar pertinho, no palco, no teatro, presencialmente, se olhando, mas nesse momento a gente está fazendo com todo o nosso amor essa oficina online, que é a maneira que é possível ser feito agora. É legal a gente ter sempre essa consciência da importância que a gente está em casa nesse momento. Então, como não é possível a gente estar presencialmente nesse momento, a gente não deixa de se encontrar, a gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de estar juntos. A gente se encontra através dessa câmera aqui. Vocês estão aí na casa de vocês, eu estou aqui na minha casa, mas ó, a gente está a cada semana que passa mais conectados, mais juntos e fazendo arte, fazendo teatro, com a certeza que daqui a pouco a gente vai se encontrar e a gente vai fazer o teatro que precisa da presença. Mas vamos trabalhar com o que podemos, no momento em que estamos e com muita alegria, com muito amor. A gente sempre prepara essas aulas com muito carinho para vocês. Lembrando algumas coisas. Se você é aluno inscrito na oficina, coloque seu nome aqui no chat ou nos comentários. Vamos diferenciar. O chat é esse bate-papo que a gente fica antes da aula começar. Os comentários aqui embaixo do vídeo, onde eu fico sempre depois da aula um pouquinho para tirar as dúvidas. Então deixe seu nome aqui para marcar sua presença. Tenho certeza que você já se inscreveu no canal, já acionou o sininho, curtam os nossos vídeos. Então assim, ó, tem um like aqui embaixo, ó. Dá esse like pra gente. Se você não é aluno da oficina, você é muito bem-vindo também. Se inscreva no nosso canal, curte a nossa página, curte os nossos vídeos. Quando a gente pede para os inscritos colocarem o nome, é só pra gente ter um controle da presença, mas vocês são muito bem-vindos, podem tirar suas dúvidas também, chamem os amigos, se inscrevam. E, muito importante, nós estamos aqui na nossa aula número 7, mas todas as aulas anteriores estão disponibilizadas aqui no nosso canal. Então, se você perdeu alguma aula, é só procurar aqui. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e agora aula 7. Antes da gente entrar no nosso conteúdo da aula de hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar do exercício que foi pedido na semana passada. Vocês se lembram? Pois vou relembrar aqui. Na semana passada, a gente pediu uma mesma ação com 3 intensidades diferentes. Aqui você faz naturalmente, mas contido, pequenininho e muito exagerado a mesma ação. Recebemos o material de vocês e vamos assistir um pouquinho do que vocês mandaram pra gente. Roda aí! Essa camisa suja. Eu tenho uma mijinha. Bem gostoso. Meu Deus, para! Graças a Deus, a quarentena acabou. Ai, esse remédio é azedo, vou pegar água. Ao exageradamente.
Vou tentar ligar mais uma vez. Ei, queridos e queridas, que maravilhoso foi assistir aos vídeos de vocês. Vocês assistiram aí um pouquinho de todos que foram enviados. E fiquei muito feliz com o resultado. E vou fazer alguns comentários. Aconteceram várias coisas muito interessantes para a gente observar e comentar. Sempre reforçando, não tem certo, não tem errado. Tudo que aparece é bem-vindo para a gente também exercitar o nosso olhar. Assistir é muito importante também. Uma excelente aula de teatro é assistir teatro. É claro que nesse momento a gente não está conseguindo ir ao teatro, mas também tem várias peças online que a gente pode procurar. Não é a mesma coisa. Teatro é bom ao vivo, mas estamos fazendo tudo de acordo com as possibilidades do momento, né? Então, queria reforçar isso, porque o olhar, assistir teatro também é muito importante, mas Zé, volta para o exercício, volta para o exercício. Começando pelas ações que vocês escolheram, muito bacanas. Sempre aparecendo a consciência do nosso momento atual. Nós tivemos gente que colocou máscara de proteção, ia comer alguma coisa e lembrou que tinha que lavar a mão. Isso eu achei maravilhoso. E colocando álcool gel em intensidades diferentes. Limpando a casa, que é uma coisa que a gente já está fazendo, né? Todo mundo está aí ajudando a arrumar a casa. Estamos todos em casa, dividindo as tarefas. Volta para exercícios, isso. E teve até uma ação da pessoa que estava recebendo a notícia do fim da quarentena. Olha que maravilha isso. Já imaginou? Vamos mentalizar que esse dia vai chegar logo, para a gente poder se encontrar logo pessoalmente. E diversas outras ações incríveis e maravilhosas. Lendo. Acho muito bacana, eu comentei isso semana passada, quando vocês não esquecem o que já foi aplicado em outros exercícios. Então eu amei uma ação que era comendo um sushi, mas o sushi era uma bisnaguinha, era um sanduíche. Isso é tão maravilhoso, a gente não esquecer a ideia de mudar o significado do objeto. No caso, o pão era um sushi ou alguma coisa japonesa que estava comendo. Enfim, muitas ações muito bacanas, acordando, dormindo. O exercício foi entendido, mas existe uma dúvida e que é normal que ela exista, uma confusão, na verdade, assim, às vezes não fica tão claro isso, e a gente está aqui para, né, exercitar, e é isso aí. O exercício era de intensidades, a intensidade natural, uma intensidade mais contida, que eu adorei até algo. Isso muda as intenções, alguns de vocês colocaram lá tímidos, e uma intensidade grande, enorme. E alguns de vocês traduziram isso como velocidade, como normal, rápido e devagar. É claro que quando a gente muda a intensidade, a gente faz uma ação naturalmente mais contida e maior, naturalmente vai mudar a velocidade. Naturalmente vai mudar a intenção. Esse é o barato. Porém, a gente pensar, no caso desse exercício, e fazer menor, que é diferente de fazer mais devagar. Naturalmente a gente vai fazer mais devagar, mas não é um exercício de velocidade, é um exercício de intensidade. É a intensidade que modifica a velocidade, que modifica a nossa intenção ao fazer aquela ação. Rimou, ó. Dá para entender? Se não estiver dando para entender, me pergunta 1, 2, 10, 100, 1000 vezes que eu respondo. Exemplifico, mas mesmo aquelas pessoas que traduziram como rápido e devagar, os exercícios foram muito bacanas. Assim, tá valendo o exercício. É interessante observar que vocês se divertem muito mais quando vocês fazem o maior, quando vocês fazem o mais expressivo. Isso é incrível e a gente vai aproveitar isso nessa nossa aula de hoje. Fiquem ligados. Fiquei muito feliz de observar isso. A gente tem que descobrir o mesmo prazer de fazer o mais contido. Às vezes a gente fica nervoso, achando que a gente está fazendo devagar demais, ou que, enfim, a gente tem muita energia, vocês, jovens, né?
é aproveitar esse contido também. Foi maravilhoso quem apareceu chegando numa festa, que mudava totalmente. Uma pessoa que chegava só dando oi, isso a gente teve no exercício, depois ela chegava muito tímida na festa, e tinha até o fundo, né? Vou falar disso. E depois provavelmente aquela que puxa todo mundo para dançar na festa. Por falar nesses fundos, apareceram as edições continuam aparecendo interessantíssimas. Dessa vez eu fiquei muito atento à trilha sonora. Mais uma vez, não é obrigatório, mas muita gente está colocando. De colocar música. Olha, a gente está trabalhando vários elementos do teatro no exercício e por iniciativa de vocês. Daqui a pouco a gente até vai pedir, mas por enquanto está sendo por iniciativa de vocês. E quando é por iniciativa de vocês é tão mais bacana. E eu fiquei atento à trilha sonora, várias músicas super bonitinhas. Tinha tudo a ver com as ações que vocês tinham escolhido. Parabéns. Algumas pessoas eu senti falta da mudança de intensidade ficar mais clara, porque fez uma ação direto, não chegou a parar, o que não é nenhum problema. Eu posso começar uma ação naturalmente, eu posso, na mesma ação, começar a fazer menor e crescer, ou eu nem seguir essa ordem, começar pequeno e ir para o normal, eu falo mais natural, né? E crescer. Mas algumas pessoas que fizeram ação contínua, ou seja, de uma vez só, em alguns momentos eu tive dificuldade de entender a diferença da intensidade. E outra coisa que eu venho falando já há alguns exercícios. Quando a gente escolhe uma ação para fazer, vamos tentar fazer, pelo menos vai ter exercício que a gente vai até pedir para vocês falarem. Mas no caso desse, por exemplo, algumas pessoas fizeram a ação super bem, que a gente super entendia, e vocês acabavam narrando. Estou fazendo isso, Acredita em vocês, acredita no poder da ação, que você faz a ação de verdade, que você acredita que você está fazendo e quem está assistindo vai entender. É claro que teve vontade de falar, não tem problema falar, porque às vezes não é necessário. Podem confiar que vocês fazendo a ação de verdade, fazendo a cena de verdade, ou nos próximos exercícios acreditando no personagem, no que ele está fazendo, nas intenções, nas características, a plateia entende também. E a gente sempre faz pensando que a plateia vai entender. Mais uma vez, dá parabéns pelos exercícios realizados. Foi uma delícia assistir a todos os vídeos. E vamos pensar nisso. Uma ação natural, uma ação mais contida e uma ação grande. Vai influenciar na velocidade, mas não necessariamente é lento, normal e rápido. E como eu vi que vocês curtiram muito essa ação grande, a gente vai explorar muito esse corpo para fazer ações enormes. Mas aí vocês têm que ficar ligados na aula de hoje. Parabéns! Bom, agora vamos entrar no conteúdo da nossa aula de hoje. Vocês já perceberam que a gente vem falando sobre autores, peças de teatro, clássicos, que o tempo passam mais de séculos e a peça continua sendo encenada, continua sendo considerada atual. Por que será que isso acontece? Porque essas peças e esses autores falam de temas muito comuns aos seres humanos. Eles falam de sentimentos, de emoções, de brigas, de conflitos, de namoros, de todos esses temas e muitos outros que eles são comuns à humanidade. E a humanidade pode passar o tempo que for que esses temas continuam sendo atuais. Então hoje a gente vai falar de mais um autor muito importante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que tem tudo a ver com o que a gente trabalhou na aula passada. Antes de falar o nome que ele é conhecido, eu vou falar o nome de batismo dele, o nome real dele. Ele se chamava Jean-Baptiste Pokémon, não. O nome do autor que nós vamos trabalhar hoje é Jean-Baptiste Poquelin e ele é nada mais, nada menos do que... Quem sabe? Quem dá mais?
Molière. Quem é mulher, Zé? Não, não é mulher, é Molière. Todo mundo comigo. Molière. Molière viveu entre 1622 e 1673. E suas peças foram de uma fundamental importância, com temas super atuais. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Molière se inspirou muito na comédia dell'arte, lembra que a gente falou semana passada? E ele tem uma importância fundamental porque ele escreve várias peças com temas super atuais que são encenadas até hoje, séculos e séculos depois. E Molière, ele fez crescer o gênero cômico dentro da corte do rei Luís XIV. E isso foi muito importante, porque até então o gênero cômico ele era visto como menor, como não era importante. Assim, o que interessava eram as tragédias, os clássicos. E Molière conseguiu trazer para dentro da corte esse crescimento e essa valorização do gênero cômico. Ou seja, foi com Molière que a comédia, o gênero cômico, ganha força. E isso é importantíssimo. E a gente vai ver como ele fazia isso. Molière começou como ator. Ele era ator e encenador. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Encenador. Encenador ou diretor é aquela pessoa que é responsável pelo todo do espetáculo. Ele dirige os atores, ele se comunica com toda a equipe criativa. Na verdade, uma mesma história pode ser contada de diversas formas diferentes. É a partir do ponto de vista do encenador ou do diretor que aquela montagem é diferente. A gente pode assistir um mesmo texto em várias montagens diferentes. E o que vai diferenciar isso é o ponto de vista do diretor. Como ele vai dirigir os atores, como ele vai conversar com o iluminador sobre a luz, como ele vai conversar com o cenógrafo sobre o cenário, como ele vai conduzir e conversar com o figurinista sobre o figurino, sobre as músicas com o diretor musical ou com o responsável pelo som. Ou seja, o encenador é essa figura responsável pelo olhar de todo o espetáculo. Mas antes de ser encenador, Molière era ator. Ele, como ator, ele se apresentava ali com a trupe dele, né? E aí chega um momento que ele começa a escrever os textos para a trupe dele. A grande virada é quando ele chega a Paris e começa a escrever de uma maneira irônica, engraçada, sobre a sociedade, sobre os valores da sociedade, sobre os costumes da sociedade, sobre várias características da sociedade. É como se ele tivesse, através do texto dele, de uma maneira cômica, criticando aquilo que ele estava vendo. Através dos textos, ele acabava ridicularizando, tornando engraçado, apontando, e ele queria criticar a postura da burguesia que estava querendo se comportar como a aristocracia da época. A partir daí, Molière começa a escrever vários textos clássicos. Vou falar aqui alguns para vocês. Dentre elas, As Preciosas Ridículas, Escola de Maridos, Escola de Mulheres, Tartufo, O Avarento, O Doente Imaginário. Essas são só para citar algumas. Hoje, a gente escolheu um texto de Molière para contar para vocês. E quem adivinha que texto é esse? A história que a gente escolheu para contar para vocês se chama O Avarento. Espera, antes de contar a história. Vocês sabem o que significa avarento? Quem já ouviu falar? Avarento é aquela pessoa que, mesmo tendo dinheiro, ela não gosta de gastar. Ela quer ter dinheiro para guardar o dinheiro e não quer gastar de maneira nenhuma. É o que a gente chama, mão fechada, mão de vaca. Mais popularmente, mão de vaca. E Molière escreveu um texto chamado O Avarento e vamos contar algumas curiosidades sobre esse texto. O Avarento estreou em Paris em 1668.
Aqui no Brasil já foi encenada muitas vezes por grandes autores como Paulo Autran, Jorge Doria, que aqui entre nós fazia improvisações de minutos, deixando a plateia sem ar de tanto rir, e Tunico Pereira. Ah, outra curiosidade, outra pílula do conhecimento. O personagem Harpagon foi encenado pelo próprio Molière. Com vocês, o Avarento de Molière. Ah, uma coisa, prestem atenção nos nomes. Se aparecerem muitos nomes e ficar um pouco confuso, podem perguntar ou depois a aula vai ficar disponibilizada. Vocês podem assistir novamente e eu repito, eu posso pronunciar algum nome com uma pronúncia que eu vou dar uma adaptada, né? Porque são nomes pomposos. E eu vou tentar contar de uma maneira que dê para entender o roteiro e a história, com início, meio e fim. Mas qualquer dúvida, vocês me perguntem. Combinado? Harpagon é um velho rabugento, muito pão duro e mesquinho. Sua avareza beira o ridículo. Ele processou na justiça o gato do vizinho por ter comido o resto de um pernil. Ele vive apavorado, com medo que roubem uma arca de ouro que ele enterrou no jardim. Até para o seu filho, Cleante, Harpagon só empresta dinheiro se o filho lhe pagar os juros abusivos que ele cobra de qualquer outra pessoa. Ele não dá desconto nem para o filho. Emprestou para o filho, tem que pagar com os juros que ele cobraria para qualquer outra pessoa. Harpagon tem um criado, Valéry, apaixonado por sua filha, Elise. Valéry tem certeza de que é descendente de uma boa família, mas perdeu-se de seus parentes no passado e tem pouca esperança de que o patrão permita seu casamento com a moça. O filho de Harpagon, Cleante, também está apaixonado. Quer se casar com Mariane, uma garota pobre e órfã. Como Mariane não tem dinheiro, Cleante ainda nem contou ao pai sobre o relacionamento, sabendo que ele não aprovaria. O que ele não imagina é que seu pai, Harpagon, viúvo há muitos anos, também está interessado na moça. Harpagon informa sua filha Elise que decidiu casá-la com Anselme, um ricaço de 50 anos. Elise odeia essa ideia. O avarento Harpagon dá uma festa em homenagem a Mariane, gastando o mínimo possível em comida e bebida. Mariane, que já achava Harpagon repulsivo, queria distância, não gostava, passa a detestá-lo ainda mais quando descobre que ele é pai de seu amado Cleante. Depois da festa, Cleante não resiste e confessa a Harpagon que ama Mariane. O velho passa a desejar ainda mais ardentemente que a garota seja sua. De repente, um criado entra alertando que alguém roubou o dinheiro enterrado no jardim. Harpagon fica desesperado, suspeitando de todos, até dele mesmo. Um criado invejoso diz a Harpagon que o ladrão é seu criado Valéry. Harpagon, mesmo sem provas, chama a polícia para prender o rapaz. Anselme, o ricaço prometido à filha de Harpagon, chega a tempo de ouvir o criado Valéry brigar com Harpagon e confessar seu amor por sua filha Elise. Anselme, comovido, retira sua proposta de casamento, pois não quer impor a Elise um casamento forçado. Harpagon fica furioso por perder o genro rico. E agora, minha gente, começam as revelações bombásticas. Tum, 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 tum. Quando tentam prender o criado Valéry, o rapaz diz que não pode ser levado para a cadeia porque é, na verdade, um nobre, filho do napolitano Dom Tomás d'Albourte. Valéry conta que sofreu um naufrágio que o separou de seus parentes. Acredita que a essa altura estejam todos mortos. Mariane, emocionada, descobre assim que é irmã de Valéry. Ela também sobrevivera ao naufrágio. E a alegria não fica por aí. Anselme revela que é pai dos dois, Dom Tomás d'Albourte em pessoa. Ele também conseguiu se salvar do naufrágio e, achando que os filhos tinham morrido, adotou em Paris o novo nome de Anselme. Cleante,
O filho do avarento aparece para dizer que, na verdade, tinha sido ele o ladrão e que só devolveria o ouro se o pai permitisse seu casamento com Mariane. Harpagon não vê outra saída senão concordar. Mariane e seu irmão Valéry vão com Anselme para reencontrar a mãe que não vem há anos. Junto com eles, seguem seus amados Cleante e Elise. Harpagon fica sozinho, agarrado à sua arca de ouro, o único e verdadeiro amor de sua vida. Uau! Bom, eu contei a estrutura da peça, né? Mas os diálogos, para quem conhece a peça ou quem em algum momento vier a ler, vai perceber que os diálogos são incríveis, são divertidíssimos. E o que ele está falando? Que aquela pessoa que segurava o dinheiro, que não queria, ela acabou sozinha com o dinheiro dela. E aí? Pra gente pensar, né? Pra gente pensar. Os outros se reencontraram, encontraram amor, alegria, se casaram, reencontraram quem achava que tinha morrido, e o velho Harpagon ficou lá preso ao dinheiro dele e sozinho com o dinheiro dele. Como vocês puderam perceber, os personagens também são super fortes, super interessantes, né, na obra de Molière. E é sobre os personagens que a gente vai propor a atividade da semana. Na semana passada, como a gente já viu no início dessa aula, a gente trabalhou uma mesma ação com 3 intensidades diferentes. A intensidade que a gente faria naturalmente, de uma forma mais contida e pequenininha, e de uma forma exagerada, que a gente usa o corpo para se expressar. Pois bem, nessa semana a gente vai ficar só com a intensidade exagerada, grandes gestos, movimentos, expressões. A gente fala com o corpo todo. Então, muito bem, qual é a atividade? Cada um de vocês vai escolher um personagem dessa história que a gente contou aqui, o Avarento. Então, escolha qual personagem você gostou mais ou que você gostaria de fazer atividade. Você vai criar esse personagem em alguma situação. Pode ser uma situação da história, pode ser uma situação que você invente. Eu preciso entender a cena que você vai fazer através das ações, do corpo, das expressões. Então, é pegar um personagem e fazer numa intensidade exagerada uma ação, sempre pensando na nossa estrutura de início, meio e fim. Mas eu quero ver a expressividade. É grande. Se eu pego o Harpagon e eu faço ele guardando dinheiro em tudo quanto é lugar, por exemplo. Eu faço isso grande, eu conto dinheiro, eu fico alucinado com dinheiro, eu faço enorme, eu guardo no bolso da camisa, no guardo... Então eu pego um personagem, escolho uma ação e faço ela muito exagerada. Aí vocês vão me perguntar, pode falar? A gente vai tentar explorar mais o corpo, mais a ação, mas pode falar uma frase. Se vocês quiserem escolher inventar, olha a criatividade, tá? Não precisa se prender ao texto, é pegar um personagem do texto, pode fazer um momento da história, pode inventar, pode trazer para a atualidade, pode falar uma frase. Faz tudo muito exagerado e se quiser, se precisar, fala uma frase. Aí essa frase pode ser repetida. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Estou inventando isso agora, só como exemplo, ok? Cada um vai criar de acordo com o que quiser fazer. Então vamos lá, vamos às nossas regras. Vocês vão fazer isso num vídeo de aproximadamente 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. E vocês vão enviar pra gente até quando? Eu ouvi aqui um coral falando terça-feira, 6 horas, não é mais. Nós vamos modificar isso. Agora, o nosso prazo é segunda-feira, às 9 horas da noite, tá? É muito importante que vocês mandem. Se fizer hoje, manda hoje. Se fizer amanhã, manda amanhã. Ou se fizer segunda, manda na segunda.
mas é muito importante a gente respeitar esse prazo e a gente está mudando isso, não é mais terça-feira às 6 horas, é segunda às 9, para dar tempo da gente fazer tudo com mais tranquilidade. A gente precisa desse tempo para poder assistir tudo e comentar para o sábado seguinte. Então já vamos reforçar aí na nossa cabeça e na nossa agenda que a gente faz a atividade pedida e envia no nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira às 21 horas. Combinado? E o que é mais importante sempre? Se divertir. Se divertir. Sempre. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. É fazer o que eu tenho vontade dentro da proposta. O que vai me deixar feliz. O que eu vou fazer curtindo. Não pode ser uma obrigação. É o que eu vou me divertir, sem me criticar, sem exigir muito. Eu vou fazer o melhor dentro do que eu quero fazer, tá? Lembrando sempre de tentar gravar com o celular deitado, na horizontal. Isso é melhor na hora da edição, tá? E o mais importante, divirtam-se. Se alguém tem dúvidas, eu ainda fico um pouquinho sempre no final da aula aqui embaixo. Podem perguntar à vontade. Quando acaba a aula, eu fico aqui tentando saber o que vocês têm dúvida e vocês me deixam sozinho. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Tô tentando começar a cantar, mas a minha voz não ajuda muito. Mas enfim. Estarei aqui embaixo, nos comentários, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E lembrar sempre, eu vou falar 1000 vezes, divirtam-se. Assim vamos encerrando a nossa aula número 7, sempre agradecendo a vocês que estão aí trocando com a gente. E agradecer muito, sempre, a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização dessa oficina. Esse é um momento em que todos nós estamos nos reinventando, fazendo as coisas da maneira que elas são possíveis. E sem o apoio dessas empresas, sem essas empresas acreditarem na arte, na cultura, nada disso seria possível. Então, muito obrigado, PetroRio, muito obrigado, Constelar. E reforçando, se inscrevam na nossa página, curtam, ativem as notificações. Ó, vou olhar aqui para a mãozinha do like, quero ver aumentar os likes, hein? Vamos lá, curtindo, chame os amigos, vamos juntos. E nos vemos sábado que vem. Mas eu ainda tô aqui nos comentários, hein? E lembre-se, o prazo agora é até segunda, 9 horas da noite. Beijo, até já!